Neste momento, apresentamos a palestrante da noite, Loriane Eide. Convidamos Lara Freitas, Rotary e Rotaract Clube Belo Horizonte Leste, para fazer a apresentação da palestrante. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje para introduzir a nossa palestrante, Loriane Eide, que vai nos abrilhantar com a palestra Um Sonho de Transformação, chamado Jovem Destaque. Loriane Eide é psicóloga, formada pela Universidade do Contestado Campus Mafra, Santa Catarina, especialista em psicologia corporal pelo Centro Reikiano de Curitiba, Paraná. Atualmente realiza atendimentos clínicos individuais e trabalhos em grupos no Espaço Terapêutico de Psicologia Corporal, em Mafra. Intercambista pelo programa Jovem Destaque no Distrito 4730, no ano de 2008 e 2010, com destino a Duitama, Colômbia. Presidente e fundadora do Rotaract Clube de Rio Negro, Paraná, e atual tesoureira. Ganhadora do concurso distrital de oratória do Rotaract Distrito 4730, no ano 2017-2018. Ganhadora do concurso regional de oratória Sul Brasil, no ano 2018-19. E vice-campeã do concurso nacional de oratória 2018-2019, em Cuiabá, Mato Grosso. Loriane Eide. Boa noite, companheiros. Para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, vendo essa plenária cheia. É muito importante para nós jovens ver esse exemplo que vocês nos dão. Quero começar assim. Quero continuar dizendo que lá no nosso distrito, no meu distrito, no Distrito 4730, nós temos um programa que se chama Programa Jovem Destaque. Ele consiste em um programa de bolsas de intercâmbio que oportuniza jovens que são carentes, mas que têm boas notas e que têm bom comportamento e ainda têm aspectos de líder dentro de suas comunidades e dentro de seus colégios a fazer intercâmbio. É um projeto que nasceu no ano de 2006, 2007 e continua sendo feita a cada ano pelos governadores do nosso distrito. Até o momento, esse programa ele já conseguiu oportunizar bolsas de estudo para 60 jovens lá do nosso distrito. Esse é um programa que ele é extremamente significativo para nós, porque ele é um programa de transformação. É um programa que transforma a vida dos jovens, transforma a vida das famílias, transforma a vida da comunidade desses jovens. E eu consigo dizer isso, e eu digo isso com certeza, porque eu fui uma das intercambistas desse programa. E eu venho hoje contar para vocês um pouquinho dessa que foi a história de transformação que o Rotary fez na minha vida. Convido vocês então para dar uma volta agora e ir lá para uma comunidade chamada Fazendinha, lá que moram meus pais. Meu pai se chama Sebastião Eide e tem 60 anos. Ele é agricultor e pedreiro. A minha mãe tem 59 anos, se chama Anitta e é agricultora e dona de casa. Eu sou a quarta de 5 filhos. Nasci e fui criada nessa comunidade que se chama Fazendinha. Uma comunidade que fica localizada a 25 quilômetros de estrada de chão do centro da cidade de Rio Negro e que tem mais ou menos 2.000 habitantes. Os meus pais estudaram somente até a 4ª série, mas sempre entenderam a importância dos estudos e nos incentivaram a estudar. Quando eu tinha 3 anos e não tinha nem ido para a escola ainda, a minha mãe escrevia as letras do alfabeto em um caderno e me pedia para copiar. O meu primeiro livro eu ganhei mais ou menos nessa idade também e se chamava O Esforço do Abacate. Era a história de um abacate que queria emagrecer. É claro que com tudo isso, companheiros, eu cresci adorando ler e adorando estudar também.
Mas a minha família sempre foi muito humilde. Mas meus pais, muito batalhadores, sempre nos mostraram a força do nosso trabalho para conseguir o que a gente quer. Uma das minhas alegrias de quando eu era criança era quando a minha mãe ia para a cidade para comprar remédio, que lá na fazendinha não tinha farmácia. Ela passava na panificadora e trazia sempre um sonho. Um sonho que era dividido para todo mundo lá em casa. Cada um comia o seu pedacinho e eu tenho certeza que foram os melhores pedacinhos de sonho que eu já comi na minha vida. Lembro também da primeira vez que eu comi mortandela. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos quando meu pai chegou lá em casa com uma coisa desse tamanho, vermelha, e falou que era mortandela. A minha mãe explicou então para nós que aquilo era uma coisa que se comia com pão. Nesse dia, uma prima chegou lá em casa para brincar comigo e ela disse: Lori, vamos brincar? E eu disse: não, eu tenho uma coisa para te mostrar. Venha comer mortandela comigo. Quando eu estava na 8ª série, companheiros, nós passávamos por um momento de grande dificuldade lá na minha família. Mas eu tinha 15 anos, eu queria um vestido de formatura. E os meus pais queriam dar um vestido de formatura para mim, mas nós não tínhamos condição. Então nós decidimos, e naquele ano, nós juntamos latinha nas festas da cidade para conseguir comprar o meu vestido de formatura. E nós conseguimos. Compramos um vestido vermelho lindo, mas o dinheiro não deu para comprar sandália. Mas essa eu consegui ganhar de presente da minha irmã. Também, seguindo o exemplo dos meus pais, trabalhava na comunidade por meio da igreja, fazendo o projeto para o Natal das Crianças e também como catequista. Nessa época, companheiros, eu não tinha sonhos. Olhando para trás, eu percebo que nessa época eu não tinha esperança. Tudo para mim parecia muito difícil ou até mesmo impossível, porque a única coisa que eu conhecia era a fazendinha e o centro da cidade de Rio Negro, onde íamos fazer compra. Mas foi no ano de 2008, quando eu era uma adolescente de 15 anos. Saía de casa todo dia às 6 horas da manhã, viajava 1h30 de ônibus até chegar no colégio. Estudava, voltava para casa e chegava às 1h30 da tarde. Isso quando o ônibus não quebrava ou ficava atolado nos dias de chuva. Foi nesse ano, no ano de 2008, numa dessas sextas-feiras que começam como qualquer outra, que eu fui chamada na sala do diretor. Eu não tinha feito nada, eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. E ela começou a me falar sobre um programa, começou a me falar sobre intercâmbio, começou a me falar sobre Rotary, sobre coisas que eu não conhecia, e eu naquele momento fiquei com muito medo. Mas o diretor do colégio, ele me pediu que eu me acalmasse e me disse que era algo bom. Mas eu perguntei: diretor, então por que eu? E ele falou que foi pedido a ele que escolhesse lá no colégio jovens que fossem carentes, mas que se destacassem em notas e em comportamento. E por isso ele me escolheu, eu e outras 2 meninas na época. Se eu aceitasse esse convite, eu deveria ir na reunião do Rotary naquela mesma noite e demonstrar um talento que eu tivesse na festiva do Dia dos Pais. Cheguei em casa lá na fazendinha e tive apenas 15 minutos para tentar explicar para minha mãe o que tinha acontecido lá no colégio e pedir para ela permissão para voltar para a cidade, porque o último ônibus que saía da fazendinha era aquele que saía em 15 minutos. A minha mãe, ainda sem entender direito o que tinha acontecido, mas acreditando nas palavras do diretor, me deixou. Naquele momento eu tirei meu uniforme, troquei de roupa e embarquei no ônibus. Mas naquele momento eu não entendia que eu não estava só embarcando em um ônibus. Naquele momento eu estava embarcando para uma vida nova. Cheguei na cidade aquele dia, fiquei na casa da minha irmã até o horário da reunião. Fui a pé e demonstrei o meu talento por meio de um discurso.
Não lembro de muita coisa daquela noite, companheiros, porque eu estava muito nervosa. Mas a última frase do meu discurso eu disse que esperava que o meu pai lá na fazendinha pudesse sentir o amor que eu colocava nas minhas palavras. Quero pedir licença para vocês hoje, mas espero que os meus pais lá na fazendinha continuem sentindo esse amor que eu coloco nas minhas palavras para contar essa história que não é só minha, é uma história deles também. Depois, na próxima semana, eu recebi a resposta que eu tinha sido selecionada dentro do clube. Mas e agora? Agora eu passaria por um processo de provas e foi aí que eu comecei a estudar, com a ajuda do pessoal lá do colégio que me ensinou a usar o computador, porque nessa época eu não sabia nem o que era um e-mail. O Rotary Clube de Rio Negro, o clube que me patrocinou, começou a chamar os meus pais para as reuniões, acolheu a minha família. E de repente, nós começamos a nos sentir importantes, especiais. Eu via o brilho nos olhos dos meus pais ao contar para as pessoas lá da fazendinha tudo o que eles estavam conhecendo por meio do Rotary. Mas tinha um grande problema em tudo isso. Todas as provas estavam sendo realizadas na capital do Paraná, Curitiba. E eu nunca tinha ido tão longe. Mas chegou o dia da prova, o Rotary pagou as passagens e eu e o meu pai fomos para Curitiba. Fiz as provas, deu tudo certo. E ao retornarmos ainda no ônibus, o meu pai disse que pela primeira vez ele havia ido para Curitiba por um bom motivo, porque todas as outras vezes ele tinha ido apenas para visitar a mãe dele quando estava no hospital. Foi naquele momento que eu comecei a perceber, companheiros, que o Rotary estava transformando a história da minha família. Passei na segunda fase e chegou o dia da visita do governador do Rotary lá na minha casa. Pensem o nervoso da minha mãe, porque nós nunca tínhamos recebido alguém assim tão importante lá na nossa casa. Depois dessa visita, depois de alguns meses de espera, foi na Biblioteca Pública de Rio Negro que eu, sozinha em frente ao computador, li o meu nome entre os finalistas do processo de Jovens Destaques daquele ano. Chorei muito aquele dia na frente do computador. Imprimi a lista de classificados e fui para casa pensando em como eu daria essa notícia para os meus pais, porque era uma notícia muito importante, era uma notícia muito especial. Mas lembrem que eu tinha 1h30 de ônibus até chegar em casa, então eu tinha um certo tempo para pensar. Quando eu cheguei na minha casa, o meu pai estava capinando o quintal e a minha mãe lavando roupa. Eu peguei uma folha sulfite em branco, dobrei ao meio e entreguei para cada um. E disse que se não entendessem o que estava escrito, que fossem na cozinha que eu explicava. Quando eles chegaram na cozinha, em uma mão eu segurava a lista de classificados e na outra uma garrafa de cidra. Comemoramos muito naquele dia, companheiros, e por muito tempo a lista de classificados ficou colada na nossa geladeira. Naquela noite, quando eu fui dormir, eu lembro de ter me dado o luxo de me imaginar dentro de um avião. Foi aí que eu comecei a perceber que eu estava sonhando e que eu estava sonhando muito alto. Depois de um tempo, eu recebi a notícia que eu ia para a Colômbia, para o distrito 4290, para a cidade de Duitama. Uma rotariana me deu aulas de espanhol, um rotariano comprou as roupas que eu levei e o tênis que eu coloquei na mala foi a coordenadora do colégio que me deu. Movimentamos também a comunidade por meio de uma rifa que nós usamos para ajudar o clube a custear os gastos dele. E foi, companheiros, no inesquecível dia 15 de agosto de 2009 que uma menina de 16 anos lá da fazendinha embarcou em um avião e foi para a Colômbia. Mas antes de eu ir, a minha irmã me deu um DVD e me fez prometer que eu só podia assistir ele quando eu chegasse na Colômbia.
13 dias depois que eu cheguei lá, eu tive coragem e assisti o DVD. Nele, haviam fotos da minha família e uma música em espanhol no fundo. Dizia que eles estariam com saudade de mim e que sabiam que eu estaria com saudade deles também, mas que sabiam o quanto aquilo era importante para mim e por isso era importante para eles também. Isso me deu força para mim continuar durante o meu intercâmbio. Isso e mais uma sacanagem que a minha mãe fez. Eu arrumei a minha mala, instruída pelo distrito que tinha que colocar na mala. Eu arrumei, fechei, embarquei no ônibus, fui pro avião e cheguei na Colômbia, né? A princípio estava tudo certo. Quando eu cheguei na Colômbia e fui abrir a minha mala, a minha mãe tinha enchido de bilhetinhos no meio das minhas roupas. Ela tinha aberto a minha mala escondida e colocado vários bilhetinhos dentro da minha mala. Ela me confessou depois que a ideia dela é que a cada roupa que eu vestisse, eu pudesse pegar um papelzinho e lembrar dos meus pais. Mas eu tinha 16 anos, tinha recém-chegado do intercâmbio, então o que eu fiz? Tirei todas as roupas da mala, tirei todos os papeizinhos, sentei na cama, li todos de uma vez e chorei horrores. Eu comecei a perceber então, companheiros, que isso é um intercâmbio. É você conhecer um novo país, uma nova cultura, novas pessoas, mas poder continuar vinculado ao seu país, à sua família e mais, poder compartilhar tudo isso. 11 meses maravilhosos de intercâmbio foram esses. Fiquei em 4 famílias incríveis. Participei do Interact, lá em Duitama, e fiz um trabalho voluntário no lar do idoso da cidade. Conheci jovens de outros lugares do mundo que estavam fazendo intercâmbio lá também. E ganhei de presente do meu clube um cruzeiro, onde naquele ano foi realizada a conferência distrital. E de repente, aquela menina de 16 anos lá da fazendinha já tinha um e-mail, já tinha andado de avião e agora estava fazendo um cruzeiro. Eu comecei a conhecer o mundo e todas as suas possibilidades. Dados os 11 meses de intercâmbio, retornei. No aeroporto, meus pais, minhas irmãs, meus sobrinhos e meus cunhados me esperavam. Mas a surpresa maior eu tive mesmo foi quando eu cheguei lá na fazendinha, porque literalmente a fazendinha inteira me esperava. Tinha uma festa no paiol da minha casa. Tinha comida, bebida, tinha música e teve até dança. Todo mundo querendo que eu falasse, que eu contasse das coisas que eu tinha visto e aprendido no meu intercâmbio. E foi isso que eu fiz. Eu contei para minha família, para os meus amigos, para o pessoal lá da fazendinha, tudo o que eu tinha visto e aprendido por meio do meu intercâmbio. 6 meses depois que eu voltei para o Brasil, validei os meus estudos e me formei no ensino médio. Agora eu sonhava, então eu queria fazer faculdade. Foi então que eu prestei o vestibular no ano seguinte e passei para o curso de psicologia. Fiz também um projeto de pesquisa que me deu bolsa para continuar estudando durante os 5 anos. Nesta época, companheiros, eu estudava de segunda a sábado, trabalhava de segunda a sexta em um emprego, sábado e domingo em outro e ainda fazia o projeto de pesquisa. Dormi pouquíssimas horas durante esses 5 anos, mas valeu a pena. Porque foi no dia 20 de fevereiro de 2016 que eu, no papel de juramentista da turma, me formei. Eu fui a primeira filha dos meus pais a se formar na faculdade. E essa foi a primeira vez que os meus pais tinham ido em uma formatura. Continuei os meus estudos e hoje eu sou psicóloga especialista em psicologia corporal. Mas agora eu quero contar para vocês uma coincidência. O dia que eu embarquei para o meu intercâmbio foi dia 15 de agosto. Foi nesse mesmo dia, no dia 15 de agosto, que o Rotary bateu na minha porta pela segunda vez, mas dessa vez de um jeito muito diferente.
Recebi 2 ligações nesse dia 15 de agosto. A primeira delas foi da Anaídes, que é madrinha e coordenadora desse programa Jovem Destaque. Ela me fez um convite, companheiros, participar do processo de seleção dos Jovens Destaques, mas dessa vez eu, como profissional da psicologia, ajudando na seleção. Foi a minha oportunidade de doar o meu tempo, o meu trabalho e o meu conhecimento para o Rotary. Ajudar outros jovens como um dia eu fui ajudada e orientar outras famílias como um dia a minha foi orientada. Desde então, eu faço parte da equipe de organização do programa Jovem Destaque. A segunda ligação que eu recebi nesse dia foi do Gustavo, presidente do Rotary Clube de Rio Negro. Ele me lançou um desafio: fundar um Rotaract Clube lá em Rio Negro. Uma cidade com 3 clubes de serviço adulto e nenhum clube de serviço jovem. Eu aceitei o desafio, comprei a ideia, chamei alguns amigos que chamaram outros amigos e 2 meses depois, no dia 16 de outubro de 2017, nós fundamos o Rotaract Clube de Rio Negro. Um clube que só me enche de orgulho que eu tive a honra de ser a presidente e fundadora. Em apenas 9 meses, na nossa primeira gestão no clube, nós fizemos um projeto que foi o Chá Beneficente Mãos Solidárias, que arrecadou R$6.000, com os quais nós compramos 285 quilos de carne para doar para a PAI da nossa cidade. O nosso Rotaract ganhou por meio desse projeto o troféu de Projeto Destaque em Finanças dentro do distrito. E esse ano nós fizemos a 2ª edição desse processo, desse programa, e conseguimos arrecadar R$11.000 para a PAI de Rio Negro. Foi também por meio do Rotaract que eu participei do concurso distrital de oratória, lá do 4730, e que estive representando o meu distrito na CONARC esse ano, onde eu recebi o título de vice-campeã nacional de oratória. Companheiros, eu estou aqui hoje, nesse palco, para falar para vocês que a menina que um dia juntou latinha para comprar o vestido de formatura, hoje veste algo muito diferente. Hoje, companheiros, eu visto força, eu visto garra, eu visto esperança. Aquele ônibus que a minha mãe me deixou pegar quando eu tinha 15 anos, me levou para muitos lugares e me trouxe hoje até aqui para conhecer vocês. Por isso, eu só tenho que agradecer ao Rotary, ao Distrito 4730 e a esse programa maravilhoso, porque eu tenho certeza, companheiros, que grande parte do brilho que eu tenho nos meus olhos hoje foi o Rotary que me deu. Grande parte dos sonhos que eu realizei desde então foi o Rotary que me ensinou a acreditar. E por isso eu peço para vocês hoje, companheiros, vamos tocar outros jovens como um dia eu fui tocada. Orientar outras famílias, mostrar para elas que elas são importantes, para comunidades que elas são especiais, como um dia vocês fizeram comigo. Porque hoje eu tenho orgulho em dizer que eu sou rotaractiana. Eu sou psicóloga, eu tenho uma clínica e trabalho em várias empresas da minha cidade. Eu sou professora no SENAC e no Canal C da minha cidade. E eu, esses dias, escutei a minha mãe. No Dia das Mães, quando eu fui abraçá-la, eu disse: mãe, obrigada. E ela disse: Loriane, obrigada a você, porque eu nunca imaginei que o nosso nome seria levado para tantos estados assim do Brasil. E sim, hoje eu estou aqui nesse palco, nessa conferência, representando 60 jovens que um dia tiveram uma oportunidade como a minha, representando a minha família e principalmente mostrando para vocês, companheiros, que o Rotary transforma vidas. Ele transformou a minha vida e eu quero que um dia, se um dia vocês pensarem que está difícil, que talvez está pesado, que as coisas são complicadas, lembrem que existem pessoas como um dia eu estava, esperando uma oportunidade
esperando alguém olhar para mim e dizer que eu posso sonhar. E foi isso que o Rotary fez comigo. Mas, companheiros, pensem agora. Quantas histórias como a minha tem no seu clube, na sua cidade, no seu distrito? Quantas pessoas já foram transformadas por meio do Rotary aqui? Quantas pessoas poderiam estar aqui dando um testemunho parecido como o meu? Porque o Rotary, ele faz isso com a gente. O Rotary, ele nos dá oportunidades, nos faz sonhar. E mais que isso, faz uma menina de 16 anos da Fazendinha acreditar que tem um lugar para ela no mundo. E hoje, aqui, eu posso dar testemunho disso. Mas não pensem que para por aí a história. O Rotary, ele mudou minha vida 2 vezes. A primeira vez, quando me escolheu para participar do programa Jovem Destaque. A segunda vez, quando me deu a oportunidade de fundar um Rotaract. E eu recebi, companheiros, há mais ou menos 2 meses, um convite muito especial. Eu estarei representando a juventude de Rotaract brasileira na Convenção Internacional de Rotary em Hamburgo. Olha o que o Rotary fez com uma menina de 16 anos lá da Fazendinha, companheiros. E por isso, eu só agradeço a vocês. E vamos continuar fazendo isso por nossos jovens, porque nós podemos fazer isso por eles. Muito obrigada.